Pessoal, dando continuidade aí no nosso treinamento, no nosso curso de eletricidade. Hoje nós vamos ter uma aula com o Leonardo sobre osciloscópio automotivo. Vai ser uma aula dividida em algumas partes e quero que vocês continuem participando, dê um joinha aí e vocês vão estar com o Leonardo, que é fera aí no diagnóstico. Boa aula aí para vocês. No vídeo de hoje, a nossa aula será sobre osciloscópio. Iremos explicar algumas funções do equipamento, a importância dele e tentar trazer para vocês um pouco mais de conhecimento sobre essa ferramenta que é tão imprescindível nos dias atuais dentro de uma oficina. Me chamo Leonardo, sou parceiro da JWP, trabalho na parte de instrução dos treinamentos de diagnóstico e osciloscópio. Então iremos explicar o que é um osciloscópio. É uma ferramenta que permite a gente acelerar o diagnóstico na oficina mecânica, né? Tem muita oficina que ainda não possui. Eu vou estar trazendo algumas explicações aqui para tentar esclarecer sobre essa ferramenta tão falada e tão utilizada nos dias de hoje. O que é um osciloscópio? Basicamente, um multímetro com um poder de leitura bem maior. O osciloscópio, pessoal, é um equipamento que permite você fazer análise de sinais elétricos, né? Tensões elétricas em relação ao tempo. O osciloscópio, além dele trazer as medições elétricas em formas numéricas, em números, a grande vantagem dele em relação ao multímetro são as formas gráficas que ele deixa registrado, possibilitando análises concretas e mais eficientes em relação ao multímetro. É um equipamento bem completo, não é tão complexo assim de você trabalhar com ele. A gente não vai abordar aqui alguns recursos que varia de equipamento para equipamento. Vamos tentar trazer para vocês a base, né, que seria ajuste de tensão, ajuste de tempo, trigger e cursores. Sabendo essas quatro funções aí para ajustar o equipamento, vocês já vão conseguir enquadrar sinal na tela do equipamento para poder estar fazendo análise. O ajuste de tempo é para mim definir o que a minha tela, a tela do meu equipamento vai conseguir ler. Por exemplo, se eu determinar 1 segundo, né, essa tela vai ter 1 segundo. Então, o que acontecer dentro de tempo de 1 segundo vai estar disponível para você na tela do equipamento. Se eu precisar de um tempo menor, se for um sinal mais rápido, eu tenho que vir ajustando o tempo do meu equipamento. Lembrando que essa leitura de tempo pode ser dada no valor da tela ou no valor de divisão. Isso vai variar de equipamento para equipamento e você precisa conhecer as características do seu equipamento. Ajuste de tensão, a gente vai falar sobre o eixo vertical do osciloscópio. Então, por exemplo, se eu estou com o meu equipamento selecionado em 50 volts e vou capturar um sinal elétrico que sua amplitude chega a somente 5 volts, eu estou muito distante. Eu estou pedindo para o meu equipamento me mostrar o que acontece até 50 volts, porém o sinal que eu vou enxergar, ele tem amplitude de 5 volts. Então, eu estou bem distante desse valor. Consequentemente, esse sinal eu vou visualizar ele na tela de uma forma bem pequena. Então, se eu quiser visualizar esse sinal de uma forma mais nítida, eu vou ter que aproximar o valor selecionado no osciloscópio do valor de tensão do sinal elétrico a ser medido. O que seria o trigger, pessoal? O trigger basicamente é engatilhar o sinal. Existem vários tipos de trigger. Isso vai variar de equipamento para equipamento. Você precisa conhecer o seu equipamento para poder saber, né, quais os tipos de trigger, ou se é somente um trigger que o equipamento trabalha. Mas a questão do trigger é padrão para todos os equipamentos. No que? Na funcionalidade, no seu princípio. Quando você triga um sinal, nada mais, nada menos, você está solicitando para o seu equipamento que ele pegue esse sinal e estabilize ele para você em determinada posição, aonde você definiu. Lembrando, o trigger tem que alcançar a amplitude do sinal elétrico. Se ele estiver acima ou abaixo, o mesmo não vai acontecer. Então, trigger fica definido como engatilhamento. Você está solicitando ao seu equipamento para ele estabilizar aquele evento elétrico aonde você marcou. Cursores. O que são cursores? Cursores são réguas. Cada equipamento possui suas características. Eu posso ter
cursores cruzados, eu posso ter cursores na vertical, onde eu vou medir o tempo, eu posso ter cursores na horizontal, onde eu vou medir tensão, mas o que importa é a gente saber para que servem os cursores. Cursores são réguas, então se eu estiver medindo na horizontal, eu vou estar medindo o quê? Minha tensão. Se eu tiver com os meus cursores na vertical, eu vou estar medindo o meu tempo. Então, se eu posiciono o cursor em uma determinada localização da tela e o outro cursor em outra determinada localização da tela, eu vou ter o quê? O meu delta. O meu delta é a distância entre o cursor 1 e o cursor 2. Então, para ficar definido aqui, cursores nada mais, nada menos do que réguas. Você pode medir tensão e você pode medir tempo. Agora vamos falar algumas diferenças de leituras do osciloscópio que a gente precisa compreender, que são o quê? Os equipamentos que trabalham com a leitura no valor total da tela e os equipamentos que trabalham com valores por divisão. Por exemplo, se eu pegar determinado equipamento que trabalha com divisão, quando eu seleciono 1 volt, se eu tenho 10 divisões na minha linha vertical, o valor da tela seria 10 volts. Se nesse equipamento eu colocar 10 volts, é 10 volts por divisão. Então, o valor da minha tela no meu eixo vertical seria de 100 volts. Já no equipamento que trabalha por valor de tela, como o nome já diz, se eu colocar 10 volts, é 10 volts na tela. Se eu colocar 1 volt, é 1 volt na tela. Então, a gente precisa entender isso por quê? Porque, por exemplo, às vezes eu vou pegar alguma referência, um oscilograma, em uma determinada literatura técnica, e eu vou lá e observo as configurações que quem construiu aquela literatura usou. Então, a gente tem que sempre lembrar, alguns equipamentos vão trabalhar por divisão, outros equipamentos por tela, seja no valor de tensão ou no valor de tempo. Pessoal, nesse momento a gente vai utilizar um osciloscópio e eu também vou estar utilizando um simulador de sinais automotivos. A gente vai tentar trazer para vocês aqui algumas configurações básicas e explicar sobre ajuste de tempo, ajuste de tensão, trigger e cursores. Espero que vocês gostem, que isso aí possa contribuir com vocês. Pessoal, então ligando o equipamento agora para a gente explicar algumas configurações que a gente abordou aí com vocês. O equipamento vai ser iniciado agora. Pronto, a tela do equipamento já está aí, né? Então, esse equipamento, pessoal, é característico dele, ele trabalha com os valores de tempo e de tensão, que é o meu eixo vertical, por divisão. Tem equipamento que vai trabalhar por tela. Então, por exemplo, se eu tenho 10 milissegundos selecionado aqui, significa que cada quadradinho desse é 10 milissegundos. Então, se aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20, 30, 40, 50, 60, 70 e por aí vai. Se eu colocar 100 milissegundos, cada quadradinho desse vai medir o tempo de 100 milissegundos. E a mesma coisa acontece na tensão. Se eu colocar 1 volt, vai ser 1 volt por divisão. Então, cada quadradinho desse subindo representa a medição de 1 volt. 0, 1, 2, 3 e por aí vai. A gente está com o equipamento ligado no simulador nesse exato momento e a gente vai pegar um sinal de injeção de combustível de um sistema que trabalha aí com injeção indireta. Então, o meu cabo aqui está ligado no meu canal 2, eu vou ter que vir e ligar o canal que eu vou trabalhar. Nesse caso aqui eu já vou ligar o canal 2, o sinal está pré-ajustado aí na tela já, mas eu vou fazer uma bagunça aqui para vocês entenderem. Por exemplo, no que se trata o meu eixo vertical, que é a altura do meu sinal, aonde eu vou fazer esses ajustes na minha tensão. Então, eu vou diminuir a minha tensão, o sinal ficou muito grande, ele chegou a estourar na tela. O que a gente fala que é estourar na tela? É quando o sinal, a amplitude do sinal ultrapassa o limite da tela. Então, quando eu tenho esse tipo de situação, que o sinal está muito grande ou estourando na tela, no meu eixo vertical, eu tenho que subir a minha tensão. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu estou com 1 volt selecionado aqui por divisão, né? Então, eu vou vir aumentando a minha tensão. 2 volts, 5 volts por divisão, eu já consegui praticamente enquadrar o sinal na tela. Vou descer a minha linha 0 aqui. Ainda assim está estourando, então eu vou vir e vou subir a minha tensão mais um pouco. Pronto, consegui enquadrar o meu sinal na tela. Agora, em relação à linha do tempo, que é a largura do sinal ou a quantidade de sinal, eu vou ajustar aqui. Então, por exemplo, se eu estou com o sinal
muito pequeno, muito grande aqui no caso, muito largo, olha, ele chega a estar estourando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir e aumentar o meu tempo. Observa que eu vou aumentar o tempo. Espera só um minuto que o simulador desligou, vou ligar ele novamente aqui, pronto. Se eu vir aumentando o meu tempo, eu vou conseguir enquadrar o meu sinal. Se eu diminuir o meu tempo, se eu aumentar mais ainda o meu tempo, eu vou ver mais sinais. Observa que já começou a aparecer 3 injeções aqui, ó. 1, 2, 3. Então, se eu tenho muito sinal na tela, eu devo diminuir o meu tempo. Se eu tenho pouco sinal ou um sinal muito largo na tela, eu devo aumentar o meu tempo. Então, entendendo isso, que no meu eixo vertical eu tenho que mexer com tensão e no meu eixo horizontal eu trabalho o tempo, já facilita para mim poder enquadrar o meu sinal na tela. Tá? Então, lembrando, quanto maior o meu sinal, ou se ele estiver muito grande ou estourando na tela, eu devo subir a minha tensão. Se o meu sinal estiver muito pequeno na tela, eu devo diminuir a minha tensão. Na linha do tempo, se eu tenho um sinal bem pequeno na largura, em relação à largura, ou se eu tenho muito sinal, chega a estar borrando a tela, né, tirando a capacidade de eu fazer alguma análise aqui, o que eu vou fazer? Se o meu sinal está muito pequeno ou muito sinal na tela, eu venho diminuindo o meu tempo. Quanto mais eu diminuo o tempo, mais largo o meu sinal vai ficar. Se eu tenho um sinal muito largo e esse sinal chega a estar estourando a tela no meu eixo horizontal, eu devo aumentar o meu tempo. Quando eu aumento o meu tempo, eu vou conseguir visualizar esse sinal de uma forma mais estreita. Então, essas são as configurações relacionadas à altura e à largura do sinal. Se vocês entenderem isso, vocês vão conseguir colocar qualquer sinal na tela. Lembrando, não desespera. Apareceu um sinal muito grande, você não trabalha com osciloscópio, ou está tudo borrado na tela, ou ele não apareceu, primeiro, escolhe um parâmetro para você trabalhar. Vou trabalhar com o parâmetro do tempo primeiro. Ajustou o tempo, depois ajusta a tensão. Ou vice-versa, você pode ajustar a tensão para ajustar o tamanho do sinal e depois vir ajustar o tempo para ajustar a largura ou até mesmo a quantidade de sinais que vai aparecer na tela. Agora a gente vai estar falando sobre o trigger. O que é o trigger, como eu já havia explicado? Ele é uma estabilização, é um engatilhamento do sinal. Então quando você seleciona o trigger no equipamento, você está pedindo para que esse equipamento sempre te mostre aquele evento elétrico na posição que você marcou. Aqui, o sinal aparentemente está parado, mas vocês podem ver que no canto aqui do equipamento, a função de stop não está selecionada. Então, aqui o evento elétrico está acontecendo, porém o equipamento está pegando ele e demonstrando aonde eu marquei o trigger. Aonde fica o trigger desse equipamento? Aqui, nessa seta. Observa que ela alcança a minha linha do sinal. E aqui em cima é onde eu vou posicionar em relação ao tempo. Se eu quiser trazer o meu sinal mais para cá, ele vai vir mais para cá. Agora, lembrando que sempre o meu trigger, o level do meu trigger, tem que atingir aonde tem evento elétrico. No caso aqui, uma injeção de combustível, né? Onde o simulador aqui, no caso seria a unidade de comando do motor, jogou o acionamento do bico, que é negativo. Aqui a gente teve o desligamento do injetor e o pico de tensão. Então aqui eu tenho um evento elétrico e aqui também tem. Se eu ajustar o meu trigger acima, aonde não alcança, já observa que o sinal começou a correr na tela. Ora eu vou ver ele, ora eu não vou conseguir ver. Então, quero estabelecer aqui aonde eu quero enxergar esse sinal. Eu devo ajustar o meu trigger aonde alcança o sinal elétrico. Se eu colocar aqui embaixo também, no negativo, eu vou conseguir estabilizar o trigger. Agora, se eu não alcançar o meu sinal, eu já perco o engatilhamento do sinal. Vamos trigar novamente para vocês verem. Pronto, o sinal está estabelecido na tela, estabilizado.
quero trazer o meu sinal para o meio da tela. Então é só eu vir aqui e mexer no trigger em relação ao tempo. Pronto, no meio da tela. Quero levar ele mais para o início da tela. Vamos colocar lá no início da tela. O sinal veio para o início da tela. Então, pessoal, é simples. Cada equipamento vai ter suas características e tipos de trigger, certo? Mas o fundamento, o princípio de funcionamento do trigger é esse aí que vocês estão vendo. Então, toda vez que falar em trigger, é isso aqui, estabilização do evento elétrico na tela do equipamento. Agora vamos falar sobre cursores. Cursores são réguas, né? Nesse equipamento aqui eu tenho os meus cursores verticais, que vão medir tempo, e eu tenho os meus cursores horizontais, que vão medir tensão, tá? Então assim eu meço tensão, assim eu meço tempo. Eu vou selecionar aqui os meus cursores verticais, para a gente fazer uma medição aqui de qual é o tempo de injeção desse veículo nesse exato momento. Pronto. Então aqui eu tenho meu cursor 1, o meu cursor 2. O meu cursor 1 está me dando 28,4 milissegundos. Isso, gente, é a posição dele na régua. Lembrando que aqui seria meu zero na linha do tempo. Então a posição dele na régua é 28,4 milissegundos. O meu cursor 2 já está posicionado atrás da minha linha zero de tempo. Então ele está menos 48,8 milissegundos. E o meu delta é a distância entre cursor 2 e cursor 1. Então vamos fazer a medição aqui agora, nesse exato momento, do tempo de injeção desse veículo. Então eu vou colocar aqui, ó, aonde teoricamente o módulo jogou para negativo, que é o acionamento do bico. Vou pôr o meu cursor 1 aqui. Vou pegar o meu cursor 2 e vou colocar aqui no desligamento do injetor. Então, do meu cursor 1 ao meu cursor 2, eu tenho o delta. O meu delta é de 5,2 milissegundos. Então, eu posso falar que o tempo de injeção, que não é real, porque a gente sabe aí que também tem o tempo morto, que é até o bico abrir, mas esse aqui é o tempo de acionamento, é o tempo que o módulo colocou negativo para o bico acionar, foi de 5,2 milissegundos. Então, para frisar bem aí, pessoal, cursores são réguas, vai possibilitar a gente fazer medições. Vou desligar os meus cursores de tempo e vou ligar meus cursores de tensão aqui. Então, se eu pegar o Y2, 20 volts, 20,2 volts, o Y1, 68 volts, mas ele não está alcançando o sinal elétrico. Vamos fazer uma medição aqui. O que seria o pico de tensão? Eu vou pôr o meu cursor 2 aqui, bem no pico, tentar atingir o máximo aqui o pico, né? Então, o meu pico de acionamento, desligamento, desculpa, do injetor, né, que meu pico de tensão acontece quando o injetor desliga, é de 46,2 volts. Vamos pegar o meu cursor 1 e vamos colocar lá no negativo, lá no pico mínimo aqui, ó. Mais ou menos aqui. Tá próximo de 0 volt, 200 milivolts. E o meu delta seria a minha diferença de tensão entre o mínimo e o máximo. Tá aqui, ó, 46 volts. Lembrando que de equipamento para equipamento a gente pode ter diferença nos tipos de cursores, mas o princípio de funcionamento dos cursores é o mesmo. Então não interessa se você tem uma TV de uma marca, uma TV de outra marca. O que vai mudar só onde às vezes você liga, às vezes onde você muda o canal, onde você tira o volume, mas o princípio de funcionamento é o mesmo. Estou usando a televisão aqui para tentar deixar bem claro isso para vocês, tá? Mas aqui a gente está falando de osciloscópio, então isso aí, cursor são réguas para poder realizar medições tanto em relação à tensão quanto ao tempo. Essas foram noções básicas do osciloscópio, né? Como vocês viram aí, um equipamento que não é tão complicado quanto parece e facilita bastante no dia a dia da oficina, né? Tornando o diagnóstico cada vez mais preciso. Gostaria de agradecer a todo mundo que chegou aqui até o final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado
E não se esqueçam, gente, de se inscrever no canal, dar um like lá, ativa as notificações e, se puder, compartilha para que esse vídeo chegue até mais pessoas e a gente possa estar levando mais informações. Espero que vocês tenham gostado e aqui eu deixo meu muito obrigado.